Olá, começa agora o Direito Sem Fronteiras e o assunto desta vez é a relação entre Estado e esporte. Uma relação polêmica muitas vezes. Demonstrações de força durante a Guerra Fria, casos recentes de racismo e homofobia no Brasil e no exterior, doping e soberania são alguns dos temas que vão ser analisados aqui pelo advogado Heraldo Panhoca, especialista em direito desportivo e um dos autores da Lei Pelé, e pelo professor Rafael Favetti, mestre em ciência política e doutorando em direito internacional. Antes, eu os convido, e a você que está em casa, a acompanhar uma reportagem sobre o tema de hoje. A história mostra que o esporte já foi usado como estratégia de poder dos estados, como forma de doutrinação de atletas, como objeto de promoção do patriotismo. Você tem alguns exemplos na história, por exemplo, do futebol. Você tem vários clubes de futebol na União Soviética que serviram enquanto um polo aglutinador da população no sentido da resistência à ocupação alemã no contexto da Segunda Grande Guerra. Nas Olimpíadas de 1936, na Alemanha, Hitler tentava convencer o mundo de que existia uma superioridade ariana. Ele só não contava com a grandiosidade de um negro norte-americano que voltou para casa com 4 medalhas de ouro. Em 1980, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos boicotaram as Olimpíadas na então União Soviética. 4 anos depois, nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, os soviéticos deram o troco. Mas o esporte também une nações, pessoas, ideais, e alguns souberam usá-lo muito bem nesse sentido. Nelson Mandela viu no esporte um meio eficaz de aliar brancos aos negros. E conseguiu. A África do Sul foi sede da Copa do Mundo de Rugby, um dos esportes mais praticados no país, quando Mandela estava no poder. O time, historicamente formado por brancos, contou com um integrante negro, que ajudou o então presidente a unir a torcida em prol da equipe nacional, que levou o título e desbancou a favorita Nova Zelândia. Nesse caso em particular da África do Sul, envolvendo o Campeonato Mundial de Rugby, né, o presidente Mandela ele teve uma extrema sensibilidade, né, de perceber naquele momento e a partir daquela prática esportiva que era o rugby, uma possibilidade de construção da identidade nacional, ou melhor dizendo, de reconciliação entre negros e brancos depois de um longo período de apartheid. Eu acho que fica muito claro na reportagem que o esporte, ele particularmente a partir do século XX, em pleno século XXI, ele se torna assim uma questão de Estado. Mas aí uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem com relação a essa situação alguém poderia dizer, mas é uma questão, na Alemanha de Hitler mesmo, é uma questão de propaganda, ou é uma questão de social, se virmos o caso do rugby, no caso da África do Sul. Mas eu tenho a impressão que hoje em dia a coisa se desenvolveu de uma tal forma que isso extrapola. Aí eu pergunto até que ponto o esporte se tornou, nesse século XXI, uma questão de Estado que vai até mesmo além do ponto de vista social e entra já no campo das leis. Eu converso primeiramente com o doutor Heraldo Panhoca. Com o avanço da imagem, quer dizer, a imprensa tendo essa possibilidade de jogar a imagem com a velocidade, a possibilidade do uso do Estado ficou bastante reduzida. Até porque os exemplos todos, eles voltam no tempo. Hoje, mesmo com os grandes eventos, eu não tenho, vamos dizer, a mesma certeza de que o evento político pode ser utilizado, né, o evento desportivo como evento político para massificação, a não ser realmente quando o regime daquele Estado foi de exceção. Na grande democracia ou no grande Estado livre, hoje, vamos dizer, interligado pela mídia, eu acho que esses eventos não mais aconteceriam. E o do Mandela é a exceção para o bem. Os outros foram a exceção para o mal. A exceção para o mal eu não vejo mais como. Professor Favetti. Acho que são três níveis aí. O primeiro deles é que o esporte, inegavelmente, produz ídolos. Isso no mundo inteiro.
E essas lideranças esportivas, esses ídolos, sofrem ataques de toda a ordem, sejam de políticas orientadas de alguns governos, sejam políticas orientadas por algumas etnias, ou sejam até por marketing. Nós podíamos retransformar a sua pergunta, o marketing utiliza dos atletas? Sim, muito. Alguns estados tentam utilizar? Já tentaram. Então, esse é o primeiro nível da conversa, que é exatamente a produção de ídolos, e isso é inegável. Uma segunda linha é que todas as entidades de prática desportiva no plano mundial têm uma séria preocupação do nosso tema, da penetração do Estado, da penetração de propaganda de alguns estados através do esporte. Tanto que, isso o professor pode me corrigir muito mais, é caso levado a sério pelo COI, quando há uma interferência do Estado de maneira abrupta em certas federações, em certas ligas nacionais, etc. O COI leva muito a sério a interferência de alguns estados nessas ligas e nessas federações. E, por fim, nós não podemos deixar de dizer também que, por causa da paixão que os esportes carregam, algumas situações latentes são trazidas ao futebol. Só para citar, a eterna rivalidade entre dois times de futebol, um chamado Rangers e outro chamado Celtics, que um é anglicano e o outro é católico, e é trazida como a maior rivalidade do mundo. E é problema de violência mesmo, é um problema de segurança pública mesmo na Europa, quando esses dois times se enfrentam. E nós poderíamos também citar o Barcelona e Real Madrid, que é uma briga histórica na Espanha para saber quem é a capital da Espanha. Veja, então não é uma briga somente esportiva, ela traz consigo uma carga histórica, às vezes por território, às vezes por etnia e por aí vai. Quer dizer que aquela frase que diz que o esporte é a guerra sem os cadáveres, na verdade ela continua plenamente válida no século XXI. A nossa tarefa, ainda bem que você trouxe exatamente esse termo, esse termo guerra, a nossa tarefa que trabalhamos com o direito desportivo é tentar dizer que a disputa sim, a guerra não. Por quê? Porque conceitualmente na guerra não importa o inimigo, na disputa importa. Na guerra vale tudo, na disputa não vale. Então, o que nós temos hoje como tarefa de juristas que trabalhamos com o direito desportivo ao redor do mundo é tentar mesclar essa paixão, essa força motriz que tem o esporte, sem deixar ele descambar para a chamada guerra. Ao contrário, ele tem que sempre ficar no campo da disputa, porque na guerra tem outros pressupostos e na guerra o inimigo, e mais, não só o inimigo, aquele que não tem nada a ver com a guerra também, às vezes é levado em desconsideração. No esporte é levado em consideração. Nós temos que sempre levar em consideração todos os planos aí para que o esporte sempre fique na disputa, sempre tomando cuidado com essa história de guerra. Só acrescentando, a grande bandeira do desporto é o fair play. O fair play é hoje a primeira bandeira. Nós já o tivemos como a bandeira da paz, mas hoje o fair play, que é o jogo limpo, porque as demais introduções de mecanismo obrigaram de que não só a paz é o objeto, mas também o jogo limpo, que nos remete à paz. E não só o fair play no jogo, Sim. O fair play dos fãs. Dos fãs. Quer dizer, aquele que ganha tem um limite também para gozar o seu ganho. E aquele que perde também tem uma dignidade mínima. Portanto, trazer a dignidade mínima para o esporte, que é uma bandeira antiga do direito constitucional, talvez seja uma das grandes bandeiras no direito desportivo mundial atualmente. É uma tendência, então, uma conversa cada vez mais forte nesse sentido para o bem, como disse o professor agora há pouco, em relação tanto aos organizadores das entidades esportivas especificamente também e os estadistas no desenvolvimento desse fair play, do esporte sendo utilizado nesse sentido como uma questão de Estado, vamos para a expressão que nesse caso talvez seja um pouco genérica, para o bem, justamente na busca do fair play, até como um elemento didático para as populações de todo o planeta? Sim, observe o que nós tivemos recentemente aqui no Brasil, sentindo na carne. A entidade de administração do desporto, ela impõe ao Estado normas para que o evento dela venha, exatamente para não permitir que
o Estado possa interferir nas ocasiões. Tanto que nós tivemos que votar uma lei para a Copa, como teremos que observar vamos dizer, a norma do COI agora para as Olimpíadas, deixando, às vezes, de lado até o que a nossa Constituição determina. Porque, ao nos candidatarmos a ser filiados de uma entidade internacional, nós somos obrigados a aceitar a norma dela como maior na prática desportiva. Então, no estudo, né, da internacionalidade do desporto, eu costumo, nas faculdades, demonstrar exatamente isso. A única norma que não é vinda do poder internacional é a da segurança, que ela permanece. Então, quando eu tenho um jogo, como sou paulista, né, no Morumbi ou no Itaquerão hoje, que é o campo do Corinthians, entre dois clubes da América do Sul, a regência daquele espetáculo vem por uma norma suíça e vem por uma constituição de um país sul-americano que é sede, ficando como se uma embaixada fosse. Então, esta relação da Internacional do Desporto é muito importante, onde ela separa a norma do Estado para aquele momento e depois volta ao Estado predominar. Isso aconteceu na Copa, vai acontecer na Olimpíada. Professor, essa questão é fundamental para o nosso programa de hoje, justamente porque talvez o caso mais midiático recentemente conhecido tenha sido a polêmica da cerveja, da bebida alcoólica, exatamente durante a Copa do Mundo. Parece uma questão trivial, mas na verdade suscitou um debate forte a respeito. Mas espera aí, o que é que prevalece? A legislação do país ou as normas, digamos assim, da FIFA? E a questão da soberania, ela entra em jogo nessa questão do ponto de vista constitucional? Depois eu passo a palavra para o professor Favete também sobre isso. No momento em que eu me convido a ser a sede do seu evento, eu devo aceitar as suas normas. Se há o conflito, e normalmente ele acaba acontecendo, porque cada país tem a sua Constituição, o que é que o Brasil fez? Ele criou uma lei de transição. A única coisa que é imutável na regra internacional é a da prática. Não pode mudar as 17 regras do futebol, as 45, 50 do vôlei. Todas as demais, sim, porque é da relação das pessoas e a nossa Constituição dá. Mas no momento em que eu trouxer um evento desportivo internacional, a regra é dela. Tanto que eu não preciso visto de trabalho para o atleta internacional que vem disputar uma competição internacional. Quando ele vem disputar uma competição nacional, ele precisa de um visto do governo brasileiro para tanto. Professor Favete, nós vamos para um rápido intervalo e essa será a sua primeira resposta já no próximo bloco do nosso Direito Sem Fronteiras de hoje, que volta daqui a pouquinho falando exatamente sobre essa relação entre Estado e esporte. Voltamos em um instante só. A capital baiana vai ser palco do 10º Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, de 26 a 28 de novembro, em Salvador, na Bahia. Informações e inscrições no site www.direitodoestado.com.br ou pelo telefone 0800 707 5246. O Direito Sem Fronteiras está de volta e a conversa hoje é sobre a relação entre Estado e esporte. E no final do bloco anterior, o professor Heraldo Panhoca falava a respeito de uma pergunta que foi feita, que é fundamental para o entendimento do nosso programa, que é como fica a questão da soberania do Estado em, por exemplo, grandes eventos como foi a Copa do Mundo e como serão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O que prevalece? A legislação do país, a Constituição ou aquela legislação específica do esporte? E se eu entendi bem, professor, para resumirmos para o telespectador que talvez tenha ligado agora, o senhor nos falava a respeito do fato de que quando eu trago aquele evento para o meu país, eu convido aquela determinada entidade esportiva, eu estou aceitando que as regras daquele esporte acabem prevalecendo, por exemplo, no estádio, que se torna assim uma embaixada, uma área internacional, de certa forma, para a realização daquele esporte. Espero que eu tenha resumido bem, professor. Sim. Professor Favete,
O que o senhor acha dessa situação específica que tanta polêmica causou na Copa do Mundo e provavelmente vai causar também nas Olimpíadas? Claro, em primeiro lugar, o exercício da soberania de um país se dá quando ele exerce a sua própria soberania. Essa é uma frase do ministro Sepúlveda Pertence aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, em outros casos. Em segundo lugar, o próprio Supremo Tribunal Federal já chegou a julgar exatamente a questão da soberania na Copa do Mundo. E o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que quando o Brasil admite flexibilizar algumas legislações, ou admite fazer novas legislações, ou admite suspender algumas legislações, ele faz isso em nome da sua própria soberania. Logo, é ilógico, juridicamente falando, dizer que não há ou há um risco à soberania nacional quando se aceita, entre aspas, imposições, que o professor pontuou muito bem, não são imposições, são transações no plano internacional. Portanto, nós já descartamos esse debate acerca de soberania versus certas imposições. Não é isso. O exercício da soberania se dá justamente quando nós fazemos transações internacionais e aceitamos receber determinados eventos, seja ele futebol ou seja ele Olimpíada. O segundo ponto que é muito importante para o nosso debate de hoje. Há uma inversão daquilo que nós vimos nas reportagens passadas aqui. Se antigamente nós tínhamos os estados se sobrepondo ao evento esportivo, o que nós estamos falando hoje aqui é que os eventos esportivos conseguem dialogar no mesmo nível dos estados e até, às vezes, impor algumas situações dos estados, como é o caso da bebida. Agora, aquela situação específica que nós tivemos, e no caso de grandes eventos como esse, existe a presença de chefes de Estado, em que nós tivemos, inclusive, a presença de atiradores de elite posicionados em locais específicos. Como isso se situaria numa situação frente a esse espírito que rege o esporte? É uma situação que acontece não só em esporte. Qualquer evento que possa ter autoridades que sejam entendidas pelo Brasil como autoridades que necessitam de uma proteção além do nível normal, qualquer evento vai ter isso, seja ele um evento desportivo ou não, seja ele a posse de um presidente da República, seja ele a Câmara dos Países Árabes que nós já recebemos, seja ele a visita de um chefe de Estado de alto gabarito em relação à segurança pública, nós vamos ter essas situações. Não tem muito a ver agora com o direito desportivo, mas com a proteção que nós devemos dar para o mundo inteiro, para aqueles chefes de estados que vêm ao Brasil. Se nós tivermos um jogo aqui, vamos pegar, até para pegar o exemplo prático, nós tivemos uma Libertadores da América no Morumbi, onde um atleta argentino cometeu um crime de racismo contra o atleta brasileiro. Imediatamente, um delegado de polícia veio, deu voz de prisão e levou. Por quê? Embora ali estivesse sob a regência da Constituição paraguaia, né, que a sul-americana era lá, num evento internacional sul-americano, mas a segurança é brasileira. E aí vem, certo, nesse caso. Se eu devo proteger até o participante, o ente político, muito mais ainda, então, desde o menor, a segurança será sempre a nacional. Entramos justamente agora num tema que também foi bem selecionado justamente em relação ao nosso programa de hoje, que é justamente a situação referente a problemas muito atuais, como é o caso do problema do racismo e também da homofobia. Aliás, diversos casos têm sido amplamente noticiados pela própria mídia recentemente. O professor já nos deu uma dica, digamos assim, já adiantou um pouco do tema a respeito do que acontece nesses casos. Mas há uma variação um pouco da legislação de país para país. O que acontece, nesse caso especificamente, o professor falou, em outros países o procedimento é o mesmo, de acordo com a legislação, de que maneira isso é tratado? Bom, eu entendo que cada país procurou legislar dentro da sua Constituição a proteção ao seu indivíduo, certo? Mas eu acho que tem mais ou menos um balizamento, certo? De que não foge muito. Eu ainda faço algumas restrições à situação no Brasil, porque nós vimos agora duas situações bastante distintas. Nós tivemos a Justiça Desportiva julgando um caso de racismo. E poderemos ter, estamos vendo, talvez até aqui não tenha chegado a notícia ainda, na Justiça Desportiva do basquete em São Paulo, julgar um crime contra a organização do trabalho, que é o presidente da federação impedir de que um clube registre determinados atletas profissionais. Esse confronto, nós vamos saber separar.
A justiça desportiva, certo? Ela deve tratar, sim, do evento, do crime cometido durante a competição ou a sua disciplina. Fora disso, eu entendo que ela deve deixar para a autoridade constituída naquilo. No caso do doping, aí nós temos uma interferência direta da justiça desportiva. Mas nos demais crimes, nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não banalizar. Porque eu entendo, especificamente no caso do Aranha, o maior culpado, depois dos que praticaram os crimes, que eles realmente são, quer dizer, não tem nenhuma defesa, foi o próprio árbitro. Porque pela regra da FIFA, ele tinha o poder discricionário, regra 5, de parar o jogo, determinar ao policiamento que limpasse aquela área, certo? E continuasse a partida. O que é que ele fez? Chamado a atenção, ele foi ao goleiro do Santos e ainda o advertiu, mostrando a todo o estádio, olha, vocês podem continuar, porque eu nada vi e ele está fazendo uma pantomima. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado nessa, quando a justiça desportiva vai se arvorar, certo, um poder judiciário, né, do Estado, o que ela não é. Ele é um poder administrativo da entidade. Até porque a justiça desportiva, muito bem pontuado, ela não é o fórum para verificar se aquilo é crime ou não. Ela é o fórum para saber se houve uma conduta antidesportiva, que é a competência dela. O crime, e nesse caso do Aranha, ainda há uma certa dúvida nos meios dos juristas, se é injúria racial ou se é racismo, o crime é outro fórum, é a justiça comum que vai verificar. Em relação à homofobia, já há um avanço, tanto na justiça comum, em especial do trabalho, quanto na justiça desportiva, de que quando a homofobia se relaciona com o aspecto de poder do trabalho, aí sim ela é absolutamente impactada por decisões do direito do trabalho de maneira significativa. O nosso grande problema está também que os fãs, eles também são lúdicos. E aí algumas manifestações lúdicas que podem ser entendidas como homofobia, podem ser entendidas como injúria racial ou racismo ou qualquer outra coisa, nós ainda não temos, na minha humilde visão, não temos ainda maturidade jurídica suficiente para separar, para enquadrar cada tipo. Isso é, até onde vai o lúdico de um fã. Exemplo, eu chegar para um grande flamenguista e dizer você é vascaíno, isso é lúdico. Mas ele está entendendo isso como racismo? Ele está entendendo isso como uma injúria a ele ou não? Essa é uma pergunta que o direito desportivo ainda tem a fazer, mas respondendo na linha do professor. Não é uma tarefa somente do direito desportivo. O direito desportivo vai ser enquadrado para as condutas antidesportivas. O crime, a reparação do dano, isso vem na justiça comum. Muitas pessoas, muitos torcedores, exerceram exatamente a argumentação de que, não, mas aquilo é uma manifestação que seria um tipo de manifestação que teria menos a ver com racismo, entre aspas, essa afirmação, e mais com o momento de emoção que caracteriza o futebol, do qual não se pode fugir. É um problema, é um nó górdio que acho que ainda não foi solucionado. Eu acho que dificilmente, se nós continuarmos mantendo a conduta adotada neste, porque, friamente, nós vimos um grupo de pessoas tentando ser contidas por 2 ou 3 elementos, né, no caso específico do Aranha. E, por infelicidade, certo? Uma jovem teve uma câmera focalizada nela, e mostrando ela falando todas as palavras assim. O que eu até posso entender, que era exatamente uma situação em que ela não tinha nenhum preconceito racial. Ela estava pela emoção do jogo e até num desabafo pelo brilhante trabalho que ele estava realizando contra a paixão dela. Então, a repressão a um ato foi infinitamente superior à capacidade dela suportar esse tipo. Então, mesmo que eu possa dizer, ela merecia uma punição como merece, deveria ter sido ao rigor da lei. Eu conversei com o advogado Heraldo Panhoca, especialista em direito desportivo e um dos autores da Lei Pelé, e com o professor Rafael Favetti, mestre em ciência política e doutorando em direito internacional. E na semana que vem, eu já adianto, o tema
é a legislação ligada ao esporte, novamente com a participação dos doutores Heraldo e Rafael, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação aqui no nosso programa desta semana. E eles estarão, portanto, na próxima semana dando continuidade sobre outros aspectos em relação ao esporte e à legislação desportiva. E você, amigo da TV Justiça, para participar, pode enviar a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana, portanto. Tchau!